Você já ouviu falar de alguém que em apenas 3 anos mudou o rumo da história da humanidade? Um homem simples, vindo de uma pequena vila, sem riquezas, sem exército e sem sequer escrever um livro. E mesmo assim suas palavras ecoam até hoje, há mais de 2000 anos. Prepare-se, porque agora você vai descobrir curiosidades impressionantes sobre a vida de Jesus Cristo, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Jesus realizou algo que até hoje intriga estudiosos. Multidões de milhares o seguiam a pé, sem internet, sem jornal e sem rádio. Em uma época em que a comunicação era boca a boca, a notícia sobre seus milagres e palavras se espalhava rapidamente por vilas inteiras. Isso mostra o poder magnético de sua presença e como sua mensagem tocava profundamente o povo simples, que chegava a viajar dias apenas para ouvir uma pregação ou tentar tocar em suas vestes. Jesus nasceu em Belém, um vilarejo pequeno conhecido como Cidade de Davi. Esse detalhe é marcante porque antigas profecias já anunciavam que o Messias viria dali. Apesar de ser o local esperado, a cena foi de simplicidade. Uma manjedoura, animais ao redor e uma família humilde. O contraste entre o esperado rei glorioso e a realidade de um nascimento pobre já mostrava que sua vida quebraria expectativas desde o início. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa "o Senhor é salvação". Era comum entre os judeus, mas nele ganhou um significado único. A escolha não foi casual. Segundo os evangelhos, o nome foi indicado por um anjo antes mesmo do nascimento. Essa combinação de nome popular com significado profundo ajudou a espalhar sua mensagem, pois era simples de pronunciar e fácil de lembrar, mas carregava uma promessa de redenção. Antes de se tornar pregador, Jesus trabalhou como carpinteiro em Nazaré. A palavra usada nos textos originais é tecton, que significa artesão ou construtor. Isso indica que ele não lidava apenas com madeira, mas provavelmente também com pedra, já que a região tinha poucas árvores. Esse detalhe mostra que Jesus cresceu em um ofício prático, exigindo força, disciplina e criatividade. Atributos que depois se refletiriam em suas parábolas sobre construção e fundamentos sólidos. Ele iniciou seu ministério público aos 30 anos, idade em que um mestre ou sacerdote judeu era considerado maduro para ensinar. Esse marco é simbólico, pois mostra que esperou o momento certo para começar a agir, respeitando tradições e costumes da época. Dos 30 aos 33 anos, sua vida se tornou uma corrida intensa. Viagens constantes, pregações em vilas, debates com líderes religiosos e milagres que chamavam a atenção até das autoridades romanas. Apesar da brevidade de apenas 3 anos de pregação, o impacto foi imenso. Para comparar, filósofos e líderes religiosos levavam décadas para formar discípulos. Jesus, em pouco mais de 1000 dias, reuniu milhares de seguidores, lançou ideias revolucionárias sobre perdão e amor ao inimigo, e deixou um legado que mudou a história da humanidade. A força de sua mensagem foi tão grande que sobreviveu a perseguições e atravessou impérios inteiros. Os 12 apóstolos escolhidos por Jesus formavam um grupo muito diverso. Pescadores simples,
um cobrador de impostos rejeitado pela sociedade e até um zelote ligado a revoltas contra Roma. Esse conjunto improvável mostra sua intenção de unir diferentes realidades em uma mesma missão. O número 12 também tinha forte valor simbólico, representando as tribos de Israel. A partir deles, a mensagem se espalharia até alcançar o mundo todo. Jesus falava principalmente aramaico, língua popular do povo da Galileia. Também dominava o hebraico, usado nas sinagogas e nas leituras sagradas. Além disso, vivia em uma região dominada pelos romanos e influenciada pela cultura grega, o que sugere que tinha algum conhecimento do grego. Isso o colocava em contato com diferentes culturas, tornando sua mensagem acessível a estrangeiros e permitindo que suas ideias atravessassem fronteiras. Seu batismo no Rio Jordão, feito por João Batista, foi um acontecimento de impacto. O Jordão era um rio carregado de simbolismo, associado à purificação e travessias históricas do povo judeu. Quando Jesus foi batizado, relatos dizem que o céu se abriu e uma voz declarou sua filiação divina. Esse episódio não só marcou o início de sua vida pública, como também confirmou sua autoridade espiritual diante de uma multidão. Seu primeiro milagre registrado foi nas bodas de Caná, onde transformou água em vinho. Mais que um gesto de poder, o ato tinha simbolismo profundo. Nas tradições judaicas, o vinho representava alegria, bênção e abundância. O detalhe mais curioso é que o vinho produzido foi considerado de altíssima qualidade, surpreendendo até os responsáveis pela festa. Essa cena inicial mostrou que sua missão também estava ligada a trazer alegria e renovação ao povo. Sua morte na cruz em Jerusalém foi mais que uma execução. A crucificação era o castigo mais cruel e humilhante aplicado pelos romanos, reservado a criminosos e rebeldes. Ver Jesus, considerado santo, sofrer esse destino, chocou seus seguidores. Mas para os cristãos esse momento se tornou o centro da fé. O sacrifício de alguém inocente em favor da humanidade, transformando um símbolo de vergonha em emblema de esperança. Jesus foi visto andando sobre as águas do Mar da Galileia, um episódio narrado nos evangelhos que impressiona até hoje. O detalhe curioso é que esse lago, apesar de chamado de mar, é de água doce e sujeito a tempestades repentinas por causa do relevo. A cena aconteceu durante uma noite de ventos fortes, quando os discípulos estavam apavorados dentro do barco. O gesto de caminhar sobre as águas simbolizou domínio sobre a natureza e trouxe uma mensagem de fé em meio ao medo. A multiplicação dos pães e peixes foi um dos milagres mais lembrados. 5 pães e 2 peixes teriam alimentado uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que chama a atenção é que, no fim, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Esse detalhe reforça a ideia de abundância e providência, contrastando com a realidade de escassez de alimentos na época. Para muitos, foi mais que um milagre físico, mas também um ensinamento sobre solidariedade e partilha.
Jesus curava pessoas com métodos incomuns, como quando devolveu a visão a um cego misturando saliva com terra e aplicando sobre os olhos. Esse gesto pode parecer estranho hoje, mas naquela época a saliva era considerada com propriedades medicinais. O detalhe mostra como ele usava elementos do cotidiano para operar milagres, unindo o que as pessoas conheciam a algo extraordinário, reforçando a mensagem de que a fé podia transformar realidades. Ele costumava ensinar por parábolas, histórias simples cheias de simbolismo. O curioso é que muitas dessas parábolas usavam imagens do dia a dia: semear, colher, pescar, cozinhar, buscar moedas perdidas. Essa estratégia fazia com que pessoas comuns, até analfabetas, entendessem lições profundas sobre o reino de Deus. O método se tornou tão marcante que até hoje parábolas como a do filho pródigo e do bom samaritano são contadas fora do ambiente religioso. Jesus foi descrito como alguém que falava com autoridade, mas não tinha formação nas escolas tradicionais dos rabinos. Isso chocava os líderes religiosos da época, que esperavam mestres vindos de famílias de prestígio ou treinados por doutores da lei. O fato de vir de Nazaré, uma cidade pequena e pouco respeitada, aumentava ainda mais o impacto de sua autoridade. A frase, "pode vir algo bom de Nazaré", reflete esse preconceito, que ele superou com a força de suas palavras. Em diversas ocasiões, ele demonstrou domínio sobre a natureza. Além de andar sobre as águas, também acalmou tempestades com uma simples ordem: "Acalma-te". O mar da Galileia era conhecido por tempestades repentinas e perigosas, e pescadores experientes temiam por suas vidas. O episódio impressiona porque mostra não apenas um milagre, mas o contraste entre o medo dos discípulos e a calma de Jesus diante da fúria da natureza. Ele foi recebido em Jerusalém como rei, montado em um jumentinho, enquanto o povo estendia ramos de palmeira pelo caminho. Esse gesto, aparentemente simples, tinha grande carga simbólica. Reis e guerreiros entravam montados em cavalos para mostrar poder. Ao escolher um jumento, Jesus mostrava humildade e, ao mesmo tempo, cumpria antigas profecias. Foi uma cena de contraste. Aclamação popular de um povo que esperava libertação, mas de um líder que se apresentava de forma pacífica. O julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos foi repleto de tensões políticas. Pilatos não encontrou crime nele, mas a pressão dos líderes judeus e o medo de revoltas populares o levaram a autorizar a crucificação. O detalhe curioso é o gesto simbólico de Pilatos ao lavar as mãos, mostrando que não queria ser responsabilizado. Esse ato entrou para a cultura como expressão de omissão diante de uma decisão importante. Após a crucificação, relatos afirmam que o véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo. Esse véu separava a área mais sagrada, o Santo dos Santos, do restante do templo. O rasgar desse tecido
Era interpretado como um sinal de que a barreira entre Deus e os homens havia sido quebrada. Para estudiosos, é um detalhe histórico intrigante, porque se trata de um símbolo fortíssimo para os judeus da época. Os relatos da ressurreição descrevem que o túmulo foi encontrado vazio no terceiro dia após a morte. Mulheres foram as primeiras a receber a notícia, algo marcante porque naquela sociedade, os testemunhos femininos tinham pouco valor jurídico. Esse detalhe mostra um contraste. A mensagem mais importante da fé cristã, a ressurreição, foi anunciada primeiro por quem era socialmente desacreditado. Isso fortalece a ideia de inversão de valores que acompanhou toda a vida de Jesus. Jesus surpreendeu ao conversar com uma mulher samaritana junto a um poço. Judeus e samaritanos eram inimigos históricos, e um mestre judeu não falaria sozinho com uma mulher em público. Ele não só falou, como revelou segredos de sua vida e anunciou que buscava adoradores em espírito e em verdade. Esse encontro quebrou barreiras sociais, culturais e religiosas e marcou o início da ideia de que sua mensagem não seria restrita a um único povo. Ele expulsou comerciantes do Templo de Jerusalém, derrubando mesas e denunciando que a casa de oração havia virado um mercado. Essa atitude foi vista como uma afronta direta às autoridades religiosas e econômicas da época, já que o templo movimentava muito dinheiro com taxas e vendas de animais para sacrifício. Esse gesto radical pode ter sido um dos principais motivos para que líderes religiosos conspirassem contra ele. Crianças eram geralmente ignoradas em ambientes públicos, mas Jesus as colocou no centro de sua mensagem. Há relatos de que as pessoas queriam afastar crianças que se aproximavam, mas ele disse: "Deixem vir a mim os pequeninos." Naquele contexto, valorizar crianças pobres e marginalizados era algo revolucionário. Isso reforçava a ideia de que todos tinham valor diante de Deus, independentemente de posição social. Jesus foi descrito como alguém que fazia longos jejuns e orações em lugares isolados. O episódio mais marcante foi o jejum de 40 dias no deserto, em que enfrentou tentações de poder e riqueza. Esse detalhe conecta sua trajetória às experiências de antigos profetas e mostra que sua força espiritual não vinha de privilégios, mas de disciplina e resistência diante das dificuldades. Um momento curioso ocorreu quando ele ressuscitou Lázaro, após 4 dias de morte. Esse tempo é significativo porque, na tradição judaica, acreditava-se que a alma ficava perto do corpo apenas por 3 dias. Ao esperar o 4º dia, Jesus demonstrou que sua autoridade ultrapassava qualquer explicação cultural da época. O episódio foi tão marcante que muitos decidiram segui-lo, enquanto outros líderes reforçaram a conspiração para matá-lo. Ele usava a mesa como lugar de transformação. Em várias ocasiões foi criticado por comer com cobradores de impostos e pecadores.
pessoas marginalizadas pela sociedade judaica. Compartilhar refeições tinha grande peso cultural e social, e ao fazer isso, ele mostrava inclusão e aceitação. Esses encontros à mesa se tornaram um símbolo da ideia de que o reino de Deus era acessível a todos. Jesus foi reconhecido até mesmo por pessoas de fora da tradição judaica. Um exemplo é o centurião romano que pediu a cura de seu servo. Esse homem afirmou que bastava uma palavra de Jesus para que o milagre acontecesse, demonstrando fé em comum. O detalhe marcante é que Jesus declarou nunca ter visto tamanha fé em Israel, destacando um estrangeiro como exemplo positivo. Isso mostrava como sua mensagem já extrapolava fronteiras. Ele demonstrou domínio sobre a morte em mais de uma ocasião. Além de Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo e o filho de uma viúva na cidade de Naim. Essas histórias eram impactantes porque a morte era vista como a realidade final e inevitável. O gesto de devolver a vida em diferentes contextos mostrava não apenas poder, mas também compaixão pelas famílias em sofrimento. Esses relatos se tornaram centrais para a crença na ressurreição. A transfiguração foi um evento único. Diante de alguns discípulos, seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram resplandecentes. Moisés e Elias, grandes figuras da tradição judaica, apareceram ao lado dele. Para os discípulos, foi um momento de confirmação de sua identidade especial. Historicamente, esse episódio simboliza a ligação entre a lei, os profetas e a mensagem de Jesus, mostrando continuidade e ao mesmo tempo novidade. Pouco antes de ser preso, Jesus lavou os pés de seus discípulos, um gesto reservado a servos. Em uma cultura onde as estradas empoeiradas exigiam essa prática, ver o mestre se colocar como servo foi chocante. Esse detalhe mostrou na prática sua ideia de liderança baseada em humildade e serviço. A cena foi tão marcante que virou um símbolo de como o poder deveria ser exercido de forma contrária ao modelo de dominação comum na época. Jesus entrou em conflito com a tradição do sábado, dia sagrado para os judeus, em que era proibido trabalhar. Em várias ocasiões, ele curou pessoas justamente nesse dia, chocando os líderes religiosos. Sua justificativa era simples e profunda. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado.
Essa frase mudou a forma de entender a religião, mostrando que a lei deveria servir as pessoas, e não escravizá-las. Um detalhe histórico curioso é que Jesus nunca escreveu nenhum livro ou deixou registros próprios. Toda sua mensagem foi transmitida oralmente e depois registrada por seus seguidores. Em uma época em que a escrita era privilégio de poucos, isso mostra que sua intenção era que a palavra fosse viva, lembrada e transmitida de pessoa para pessoa. O impacto foi tão grande que, sem nunca ter escrito uma linha, é hoje a figura mais citada em livros do mundo. Após a ressurreição, relatos afirmam que ele apareceu a diferentes grupos de discípulos em locais variados. Um dos episódios mais marcantes aconteceu no caminho de Emaús, quando caminhou com 2 seguidores que não o reconheceram de imediato. Só no momento em que partiu o pão, perceberam quem ele era. Essa cena ficou marcada como sinal de que sua presença poderia ser percebida nos gestos cotidianos, mesmo sem reconhecimento imediato. A vida de Jesus está cheia de detalhes surpreendentes, que vão muito além do que normalmente conhecemos. Cada gesto, cada palavra e cada escolha carregam significados profundos que continuam inspirando milhões de pessoas até hoje. E essas foram apenas algumas curiosidades. Se você quer descobrir ainda mais segredos da trajetória de Jesus Cristo, continue acompanhando porque vem muito mais por aí. Então já aproveita, curta esse vídeo, compartilhe com quem também gosta desse tipo de conteúdo e siga o canal para não perder os próximos.